a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, é criminosamente incendiada. Esse incêndio, Vilela, durou 7 noites e 6 dias. Destruiu... De 17 de julho a 24 de julho. Destruiu a cidade. Destruiu, dos 14 bairros, 10 deles foram devastados. 4 bairros que não foram tão devastados, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa um massacre. Por dia, crucificavam 500 pessoas no entorno da cidade. Em Jerusalém, na época da guerra do ano 70, Flávio José, que é o historiador judeu do primeiro século, fala que eles, por dia, crucificavam 500 pessoas no entorno da cidade. E quando começou a acabar a madeira, eles começaram a pregar as pessoas em árvores, aquela coisa toda e tal. Depois aumentou para 1000, e à noite eles punham fogo nos cadáveres às vezes. Agora, a legislação romana, que ela está explícita em muitos textos, dizia que o condenado à morte de cruz, ele não tinha direito a um sepultamento digno. Eram ladrões? Eram ladrões, assaltantes, revolucionários, então a cruz era para ser todo mundo que é contra o Império Romano era crucificado. Olá, no último vídeo sobre a manipulação da religião por Satanás e seus agentes, encerrei a minha fala citando a estatização da religião cristã no final do século IV. Bom, é sobre esse assunto e também a união da igreja com o Estado que vamos conversar nesse vídeo. Antes do imperador Constantino conceder liberdade religiosa a todas as religiões, entre elas o cristianismo, os cristãos vinham sofrendo duras perseguições, que se iniciaram ainda em Jerusalém pelos próprios judeus, na ocasião em que Saulo consentiu na morte de Estevão. A Bíblia relata que a partir daquele ocorrido, no caso a morte de Estevão, Saulo empreendeu uma dura perseguição aos seguidores do caminho, como eram chamados os discípulos de Jesus. O nome cristão só veio algum tempo depois, em Antioquia. O próprio Saulo, depois que se converteu e passou a ser chamado de Paulo, sofreu em diversas ocasiões ao longo de seu ministério dificuldades e perseguições causadas pelos próprios judeus. Bom, como podemos ver, desde o seu início, o cristianismo vem sendo duramente perseguido. Não muito tempo depois, essa perseguição alcançaria um patamar ainda maior com a atuação direta dos romanos para coibir o mais novo inimigo do império, o cristianismo. E por que Roma tinha aversão ao cristianismo? Porque os cristãos não adoravam os deuses romanos, não participavam de rituais públicos e principalmente não adoravam o imperador, que possuía status de Deus. Essa postura claramente constituía uma ameaça à paz e à prosperidade do império. A primeira repressão romana aos cristãos ocorreu com o imperador Nero, em 64 DC, quando ele pôs fogo em Roma, dizimando praticamente 70% da cidade e utilizou os cristãos como bode expiatório. Desde então, os cristãos passaram a ser duramente perseguidos pelo Império Romano. De vez em quando havia um momento de paz. A prática de repressão não foi contínua e também não ocorria em todo o território romano. Porém, onde ocorria, o ódio e a violência imperavam de forma soberana e implacável. O que é importante entender disso tudo é que quanto mais a repressão aumentava, mais o número de adeptos crescia. O sangue dos mártires era uma verdadeira semente que fazia com que o cristianismo aumentasse. Estou parafraseando a fala de Tertuliano. Nessa época, embora fosse duramente perseguido, o movimento mantinha ainda o formato original do ensino dos apóstolos, ainda que houvesse ideias estranhas ao evangelho, como o gnosticismo, por exemplo. No entanto, esse cenário estava prestes a mudar, quando Teodósio I, no final do IV século, por meio do Edito de Tessalônica, oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A derrocada estava anunciada. O fim do cristianismo que Satanás não conseguiu pela força do império, ele pretendia agora pela política e pela conveniência. A apostasia profetizada por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses estava só começando. O Estado e a Igreja, que já vinham andando juntos desde o Edito de Milão, no começo do IV século, agora deram a mão de vez em uma união sórdida, que corromperia a Igreja até então pura. Essa ação de minar o cristianismo por dentro foi tão eficiente que seus efeitos duram até hoje,
e vão perdurar até a volta de Jesus. Um exemplo claro disso está nas denominações cristãs que adotam práticas católicas como o batismo de bebês e aguardam a celebração do domingo como o dia da ressurreição. O inimigo não mira em um único alvo, ele atira para todos os lados. Prova disso é o número absurdo de denominações religiosas somente no cristianismo, cada uma com suas práticas e tradições. Aí você me pergunta, a Bíblia não é uma só? Sim, a Bíblia é uma só, mas por conta de doutrinas de demônios implantadas pelo inimigo, a maioria das pessoas que se dizem cristãs tem se deixado levar pela mentira e pela conveniência de uma religião adotada pela maioria, mesmo que essa religião tenha ensinos contrários à Bíblia. É como o efeito manada, onde o indivíduo abre mão de um senso de questionamento saudável, onde o objetivo é conhecer a verdade, para seguir na mesma direção que a maioria segue, sem se questionar o porquê daquilo, a origem, o contexto, o que significa, quem o idealizou. O pensamento é o seguinte: se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Se todo mundo está falando, vou falar também. A ideia é a seguinte: se a maioria entende que algo é certo, então esse algo é certo e ponto. Esse pensamento não poderia ser mais equivocado. Primeiro, porque existe a tendência humana de seguir a multidão, seja por pressão popular, conveniência, falta de um senso crítico, etc. É o famoso efeito manada. E segundo, diferente do que a maioria hoje em dia pensa, existe sim uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E diante dessa verdade podemos aferir se um pensamento ou uma doutrina é correta ou não. A grande maioria não faz isso. Não são como os bereanos que foram elogiados pelo apóstolo Paulo, por verificar na palavra de Deus se o que Paulo ensinava era verdade ou não. E dessa forma o erro vem perdurando desde a consolidação do catolicismo romano por volta do V e VI século, com seus dogmas provenientes de uma igreja apóstata e amalgamada com o aparato do Estado. A partir dessa união profana, o cristianismo anteriormente saudável tomaria um outro rumo. Ali, de novo, tenta se construir uma fusão de igreja e Estado. Essa fusão ela acaba se tornando única. E aí a Roma Imperial entrega o seu trono à Roma Papal, a Roma Imperial perde o seu poderio e passa a ser Roma Religiosa. Roma Imperial, Roma Religiosa recebe todo o legado estrutural, bélico, né, por assim dizer, os exércitos, tudo ele recebe e ele passa a imperar. Então o que acontece? Há uma estratégia, segundo o texto, de uma nova fusão de igreja e Estado. E em cumprimento à profecia, nós vemos que os Estados Unidos começando a exercer o seu poder político para impor uma religião que se oponha aos 10 mandamentos de Apocalipse 20. Nós vamos ver isso mais para frente.